E assim, hoje nós vamos ler o que? A caridade e a oração, dando continuidade, né? Vamos ler 3 tópicos que é pequeno. E a pergunta de Timbira. E o outro também que é menorzinho ainda, o remédio. Bom, gente, estamos de volta. Como falei, foi uma pausa bem grande, mas tudo tem seu tempo. Acho que voltou de novo. Deixa eu terminar esse livro. O propósito disso aqui é deixar para minha garotada. Eu acho que é um propósito muito legal, né? A gente não é eterno aqui. E posteriormente, quando eles verem isso aqui, eles vão gostar muito. A gente tem um costume muito legal de imitar o pessoal lá do nosso lar faz. Lá no nosso lar, pelo livro, eles falam que é 6 horas da tarde. Eles se reúnem, muito bonitinho isso, está escrito lá no nosso lar, né? E não é uma reunião, é simplesmente um momento onde eles escutam uma prece, conversam com uma coisinha. Eu acredito que deve ser uns 10, 20 minutinhos. A gente reproduz aqui também. Todo dia, 8 horas da noite, a gente se reúne, a gente escuta um áudio de algum livro, ou então a gente lê algum livro. A gente já leu vários e vários livros, né? Espíritas e não espíritas também. A gente leu aquele livro também, Muitas Vidas e Muitos Mestres. Não me recordo do escritor. Ele era um psicólogo e aconteceu dele fazer uma regressão numa mulher, não no intuito de ver outras vidas, né? Mas ele fez regressão numa mulher e começou a contar da história da vida do pai dele, que já tinha morrido há muito tempo. Aí com isso ele foi trabalhando com essa mulher e acabou escrevendo esse livro. Indico muito ele. Né? E assim a gente vai estudando, lendo, conversando. Isso já temos mais de. A gente começou esse processo quando meu pai faleceu em 2001. Hoje nós estamos em 2024 praticamente e continuando. Ou seja, meus filhos cresceram com isso, meus filhos. Minha mãe também teve presente ao longo do tempo com a gente fazendo esse processo. Foi muito legal, indico. Em vez de a gente ficar de frente à televisão, eu acho que a gente fazer isso, todos em família, trocando ideia, ninguém sendo superior a ninguém, trocando ideia pelo conhecimento que já adquiriu através dos livros também, né? É muito gratificante. E eu acho que eu já até relatei a respeito disso aqui. Esse livrinho aqui, bem surrado, acho que foi meu pai ou meu avô comprou ele muito tempo atrás. E eu sempre gostei sobre a vida do Chico. E assim decidi. Estou contando essa história de novo, né? Mas faz bom tempo. Decidi ler ele novamente. Agora passando para frente, quem sabe para matar a saudade de alguém no futuro, né? E hoje nós vamos ler então a caridade e a oração, como eu falei, né? E dando continuidade. Então vamos lá então, moçada. O Centro Espírita Luiz de Gonzaga ia seguindo para frente, né? Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíram sobre o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo, de uma altura de 4 metros. Aí tem que gravurinha, gente. As páginas tá saindo aí, ó. Isso fez isso aqui bonitinho, né? O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca, sozinho, sem ninguém. Chico alugou pequeno pardieiro, onde o enfermeiro foi asilado para tratamento médico. Caridoso, facultativo, receitou graciosamente. Mas o velhinho precisava de enfermagem. O médico velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações, na condição de caixeiro do Sr. Felizardo. Havia nessa época, em 1928, uma pequena folha semanal em Pedro Leopoldo, e Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviço ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que se pudesse ajudar, né? Não importava que o auxílio viesse de espíritos católicos ou ateus.
6 dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. Ao fim da semana, porém, duas meretrizes muito conhecidas na cidade, se apresentaram e disseram-lhe: Chico, lemos o pedido e aqui estamos, se pudermos servir. Ah, como não, replicou o médico. Entrem, irmãs. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico, ao pé do enfermo. Decorrido o mês, quando o século se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez, em prece, com o velhinho feliz. Quando o Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então uma delas disse ao médico: Chico, a prece modificou nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje respeitada e feliz. Meretrizes, aquelas mulheres da vida, né, que vivem em bordéis, isso e aquilo. Você vê que é bonito, né? Através da caridade, como a gente falou no capítulo anterior, né? Como a gente doa, mas quando a gente doa, mais recebe. E na doação que fizer para ajudar aquele velhinho, né? Aquele ceguinho, elas foram beneficiadas, tiveram a oportunidade de mudar o roteiro da vida delas. Todas as duas, né? Como se diz, né? Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Quando o servidor está pronto, a tarefa aparece. E assim foi para as duas. O Chico me lembra também daquele que estava, esqueço, a passagem bíblica, né, que tinha aquele caído. Todos passaram, ninguém quis ajudar. Mas Chico, mesmo sem condição, foi aquele que ajudou. Que a gente possa repetir isso também. Agora vamos para a seguinte. A pergunta de Timbira. Joaquim Timbira era uma das entidades que se comunicava frequentemente nas sessões do irmão Xavier. Tá, era o espírito. Deixa eu chegar mais perto, nas vistas já não estão a mesma coisa. Companheiro espiritual simples e bom, estava sempre disposto a auxiliar-nos com sua experiência nos trabalhos em favor dos obsediados. Houve uma ocasião em que pareceu uma jovem perseguida por diversas entidades da sombra, e à noite obsessores em falanges tomaram-lhe a boca, derramando fel e veneno em forma de palavras. José doutrinava os visitantes conturbados, e muitos vinham. E o dirigente conversava. Numa das reuniões, Joaquim Timbira incorporou-se ao Chico e aconselha: José, meu filho, convém ensinar o bom caminho aos irmãos sofredores. Entretanto, é preciso doutrinar igualmente a médium. É necessário que a mocinha estude, compenetrando-se dos seus deveres. Mas não será caridade necessário doutrinar os espíritos infelizes? Sim, sim. Então, insistiu José Xavier, pense que estou certo, procurando encaminhar à verdade os nossos irmãos vitimados pela ignorância e pelo sofrimento. Devem eles ser atendidos em primeiro lugar. Joaquim Timbira fez uma longa pausa, como quem refletia com segurança para responder, e considerou: José, toda caridade feita com boa intenção é louvável diante do céu. Mas quem será melhor? Curar feridas ou espantar moscas? E a pergunta do amigo espiritual ficou gravada por valiosa lição. É interessante o que foi falado aqui. É bem interessante, né? No caso aqui, ele quis explicar assim, né, que o doutrinador e também quem recebe o espírito também, né, o médium. Todos os dois. O doutrinador precisa ter conhecimento. Mas, além do conhecimento, também falar de coração. Eu não estou falando que o doutrinador tem que ser um santo. Que santo não existe. O único santo que teve aqui na Terra mesmo foi somente Jesus Cristo. Todos nós somos falhos, né? Mas quando a gente fala do coração e sabe o que fala, no intuito assim, para você ter uma base para conversar com alguém, você tem que ter experiência de vida.
Experiência de vida só aprende vivendo. Segundo, você tem que ter uma experiência doutrinária. Experiência doutrinária, você tem que estudar, ler, conhecer as obras codificada por Allan Kardec, né, os livros básicos, né? E além dos livros básicos, ler bastante livros para você chegar e conversar. Gente, doutrinação é algo muito complicado. Não é questão que você vai resolver um problema de algo que se arrasta há 200, 300, 400 anos numa simples conversa. Você pelo menos dá uma possibilidade da questão do perdão, da mudança da direção, né, das possibilidades, ou então mostrar aquela pessoa que está obsediando um outro lado da moeda. Lembre que o obsediado também é um espírito sofredor, é um espírito que é vítima também de uma circunstância no qual hoje está requerendo vingança, né? Então tem que saber chegar, mostrar, igualzinho aquele caso, não sei se eu comentei com vocês, né, que incorporou um espírito. E esse espírito estava falando, vocês estão aí falando daquele ali, mas aquele ali pintou e bordou comigo. Aí o doutrinador pegou e falou assim, compreendemos, mas olha quanto você está perdendo, quanto tempo você está, né, perseguindo ele, e as pessoas que você ama, né, aquelas que foi prejudicado por ele, que você comentou, né, olha o que você está perdendo, não é melhor deixar a justiça na mão do Pai? E às vezes você querendo fazer a justiça com as próprias mãos, acaba atrapalhando as coisas, e você sendo mais prejudicado ainda. As leis do Pai é perfeita. Ação e reação, ela não falha. Às vezes queremos pôr o tempo nosso, mas às vezes as coisas não correm como a gente quer. Então assim que a gente tem que conversar. Não é exigir, você tem que perdoar. Não, perdão não é assim não. Perdão da boca, não é assim não. É algo assim que é com o tempo. A gente tem que ser sincero. Já pensou, você constrói uma casa, adquire um bem, anos da sua vida alguém te toma, aí depois alguém chega e fala para você, você tem que perdoar. Pô, velho, não é assim não. Eu ia falar uma palavra aqui, não é de forma alguma. Mas põe na mão do Pai novamente. E se você também no passado fez a mesma coisa? Não é melhor tomar o fel agora, esse remédio amargo? Como os livros a gente tanto comenta, né? Fala assim que é melhor a gente às vezes ser roubado do que roubar, apanhar do que quem abate. Porque quem bate um dia vai apanhar e quem rouba um dia vai ser roubado. As leis são perfeitas. Então vamos para o próximo então. Agora é o remédio. Chico, nessa noite, estava muito fatigado. Quando a hora da prece costumeira, apareceu-se Dona Maria João de Deus. É bonitinho o carinho da espiritualidade, né? E o interessante quando a gente tem a mediunidade de chegar como Chico, né? Maria João de Deus era a mãezinha dele, né? E ele estava muito nervoso. Minha mãe, roga ao Espírito carinhoso. Como fazer para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres? Meu filho, só conheço um remédio, servir. Mãe, as dificuldades de entendimento com os outros. Como espelhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja? Se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas. Servir a solução. Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente. Malsinam-nos. E as melhores intenções detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? Sim, há um recurso. Servir sempre. A mãezinha do Chico falando. Então a senhora considera que, para todos os males da vida, esse é o remédio? Sim, meu filho. Remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se como quem não tinha outro remédio a ensinar. É engraçado isso tudo, sabe o que é? Que bate certinho do que a gente passa lá no trabalho que a gente faz lá no Planalto, né?
a dificuldade de passar os ensinamentos que a gente tanto aprende com os livros espíritas, nos mostrando o que nos reserva no plano espiritual, para se você ter uma boa maneira de agir aqui na vida, né? Os livros de André Luiz nos mostra muito, deixa muito claro, né, que se você é uma pessoa não santa, mais uma vez eu falo isso, mas uma pessoa cumpridora de seus deveres, uma pessoa, não vou falar caridosa, mas uma pessoa que tem compaixão com seus semelhantes e tenta andar na linha, o que espera ela do outro lado, né? Coisas boas, uma vida, um lugar digno. Na realidade, uma pessoa que anda nessa linha, ela automaticamente ela já está em volta delas pessoas do mesmo raciocínio, da mesma faixa de vibração. E quando ela desencarna, nada mais nada menos que ela vai estar nessa mesma faixa. O que eu estou falando isso tudo, né, é que a gente tenta passar isso adiante, mas o interesse das pessoas é muito pouco. E da mesma forma que o Chico aqui passou, olha que legal, né? As dificuldades dos outros, ainda bem que eles se escreveram sobre isso. As dificuldades dos outros nos anima, nos mostra que eles mesmos, né, tiveram essas dificuldades. E teve outro livro do Chico Xavier também, Boa Nova, né? Eu vi que até o próprio Cristo também teve dificuldades aqui da Terra. Não foi fácil para ele, né? Dificuldades da mesma forma. O conhecimento, não adianta você querer empurrar a goela abaixo. Ela tem um momento certo que as pessoas acordam e vão buscar. Talvez nós estamos aqui hoje desse jeito, mas há um tempo, talvez pouco tempo atrás, nós éramos mais umas iguais a eles. E eu volto de novo nos livros de André Luiz, pessoas de má índole, pessoas que cometem crimes, a situação no plano espiritual deles não é boa. Tem aquele livro, Ação e Reação, que nos mostra a situação de espíritos maléficos, o estado que eles ficam, né, o sofrimento que eles ficam. Tem aquele outro livro também, Libertação, em que o André Luiz também vai nas zonas umbralinas pesadas, né, nos abismos. Olha, terrível, né? E a única coisa que a gente precisa para a gente não cair nessas zonas de sofrimento é apenas ser bom, não santo, mas ser bom. Bom, hoje nós vamos terminar aqui com o remédio. A próxima vai ser a Água da Paz. Vamos ver se eu consigo pôr em continuidade e terminar logo esse livro que é pequenininho e nos deixa com bons vibrações. Valeu, galera. Até mais.